Olá, pessoal! Essa semana eu vou responder a pergunta enviada pela Shirley. E a pergunta tem a ver com os nossos famosos, porém odiados pelos ouvintes, momentos de silêncio. Então eu tenho algumas lembranças sobre isso, porque hoje para mim isso é completamente diferente. Eu acho que depois que a gente tem filho, a gente perde o direito de ficar no silêncio quando bem entende. Mas quando eu era jovem, adolescente, eu não queria nem saber. Para começar, eu não queria nem usar os meus aparelhos auditivos, então eu vivia num eterno momento de silêncio. A partir dos 16 anos, quando eu soube que deveria usar aparelhos, entrei naquela vibe do coitadismo, do vitimismo, não quero, não vou, não quero ser diferente. Tem a ver com a adolescência, só que na minha época, não sei vocês, eu tô com 40 anos, a gente não tinha essa licença poética de hoje que os adolescentes têm para ser cretinos, a gente não tinha. Aqui a gente tem que validar os sentimentos envolvidos nos dois lados. Primeiro, a pessoa que usa próteses auditivas, que fica cansada, passar a manhã no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ouvindo, tentando entender, fazendo leitura labial. É cansativo, demanda um esforço auditivo extremo, a gente não pode negar isso, e cansa mesmo. E a gente sempre chega em casa com essa vontade, tirar tudo e descansar. Mas como que isso bate nas pessoas que moram conosco? Que mensagem que a gente passa para elas se a gente chega em casa, olha para todo mundo e fala: não quero ouvir vocês, não quero conversar, tô cansada, me esquece, me deixa, vou ficar no silêncio, pronto, acabou. E eu vou falar tomando por base a minha experiência do dia que eu descobri que eu precisava de aparelho auditivo até o dia que eu saí do armário da surdez e um tempo depois, eu me achava no direito de me sentir digna de todas as generosidades do mundo vindas das pessoas que estivessem ao meu redor. Então, eu nunca na vida parei para pensar no impacto dos meus momentos de silêncio na minha família. Nunca. Eu estava tão autocentrada na minha deficiência, na minha dor, no meu sofrimento, blá blá blá, que eu não enxergava as pessoas ao meu redor, eu não enxergava a mensagem que eu passava para elas ao dizer: não quero conversa, vou ficar no silêncio, me deixa em paz, eu tô cansada. A minha ficha só caiu do quão mal educada, egoísta e até cretina eu era com as pessoas ao meu redor em casa, depois que eu voltei a ouvir. Porque foi só depois disso que eu entendi a quantidade de barulho que existe no planeta Terra, a quantidade de barulho que existe numa casa, e também entendi que as pessoas que ouvem, elas nunca têm sossego, elas não podem desligar botão nenhum. Elas desligariam se elas pudessem. Tá, beleza, mas elas não podem. Então, se vocês forem parar para pensar, talvez a dor dos ouvintes seja muito pior do que a nossa, porque eles não têm sossego. Se tiver um alarme, se tiver cachorro, se tiver obra, eles vão ouvir o tempo todo. E aí eu me liguei, cara, que infantil, por que eu faço isso? Olha tudo que esse pessoal aqui passa, tem que ouvir, não tem descanso. E eu me sentindo a coitadinha porque tive que ouvir muita coisa durante 8 horas seguidas. Então, quando essa ficha caiu, o meu raciocínio, ele inverteu. Porque antes eu achava, as pessoas têm que ter pena de mim, eu que sou surda. E aí virou, pensei, cara, eu tenho pena deles, eles são ouvintes, eles nunca podem desligar os ouvidos. Mas tirando isso, eu vi como é grosseiro quando a gente simplesmente chega em casa e não quer conversa com mais ninguém. Porque a pergunta dessa semana tem a ver com isso, assim, chegar em casa, esquecer que a família existe, dizer que vai ficar no silêncio e explodam-se. É isso que eu quero fazer. É egoísmo, independente da faixa etária que a gente esteja falando. E quanto antes a gente reconhece esse egoísmo, eu acho que mais tempo a gente tem para consertar esses relacionamentos, estreitar esses vínculos e abrir esses canais de conversa dentro de casa, porque chega uma hora que a gente tem que sair de casa e não dá mais para arrumar isso. Eu sempre lembro de uma história, de uma vez que eu visitei uma amiga surda casada com um ouvinte. E ela chegava em casa e entrava no silêncio, tirava o aparelho e falava: não quero saber, se quiserem falar comigo, me cutuca e eu leio os lábios de vocês e tá tudo certo. E o marido ficava indignado. E eu lembro que também foi marcante para mim ouvir pela primeira vez a reclamação total e completa de um ouvinte sobre essa atitude que todos nós temos.
E ele falava, cara, eu preciso de ajuda, tem criança nessa casa, eu tenho que cozinhar, eu falo com ela, eu preciso que ela me alcance alguma coisa, ou que tem uma criança berrando no quarto, ela não quer ouvir nada. E mais do que isso, ela não quer conversar comigo no único momento que a gente tem para conversar. Isso é muito rude. E eu lembro que ele falou assim com uma dor, sabe? Dava para sentir a dor que aquele marido estava carregando, porque a mulher simplesmente não queria nem saber. Chegava em casa, desligava tudo e ia descansar a cabeça. Eu já escrevi sobre isso em alguma crônica da semana aí. Por que nós somos tão dedicados e generosos com os estranhos em situações fora de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, situações sociais com amigos, mas em casa a gente não quer nem saber, a gente nem para pensar no tamanho do nosso egoísmo, em não querer estar presente auditivamente em casa porque estamos cansados, estafados. Sem querer invalidar o nosso cansaço, porque às vezes a gente está mesmo, mas isso impacta os relacionamentos familiares. As pessoas, todo mundo tem essa ânsia de ser visto, de ser ouvido. E no momento que você vira a cara para alguém ou que você fecha o canal de conversa com alguém, como que essa pessoa se sente? Você já parou para pensar nisso alguma vez na sua vida? A minha volta ao mundo dos sons também coincidiu com a minha avó começando a perder a audição. Então imaginem eu ali, uma recém-ativada, depois do implante coclear, que tinha recém começado a voltar a ouvir, e quando ela pediu para repetir alguma coisa, eu me irritava, ficava impaciente. E um dia eu me olhei no espelho e pensei, cara, eu passei a vida inteira obrigando as pessoas a repetirem as coisas para mim sem reclamar, sem fazer cara feia. E agora eu tô irritadinha porque eu preciso repetir uma coisa que a minha avó me perguntou. O que é isso? Então, quando o espelho vira pra gente, às vezes é como um soco na cara. Quando a gente se dá por conta do tamanho do nosso egoísmo, do tamanho da nossa infantilidade, da vergonha. O que eu senti nos momentos de virada de chave que eu tive sobre esses momentos de silêncio foi vergonha. E depois que eu casei também, eu comecei a levar choques de realidade da vida adulta. Então eu tinha mania, às vezes eu me deitava, tirava o implante e ia ler, assistir alguma coisa. E eu não avisava o Luciano que eu tinha feito isso. E de repente ele começava a falar comigo e ficava lá, sem resposta. E eu percebia que aquilo irritava ele, eu pedia desculpa, mas na real eu não tava nem aí, tirei meu implante, foda-se. Até que um dia ele me chamou para conversar e falou, olha só, isso que você tá fazendo comigo é uma falta de educação que eu nunca vi na minha vida. Você tá batendo com a porta na minha cara. Porque é isso que você faz quando você tira o implante sem avisar, sem perguntar se eu tenho mais alguma coisa que eu quero te falar ou se eu quero continuar conversando. Tirar e ir embora não dá. Se situa, você é uma adulta, você não pode fazer esse tipo de coisa. Você perdeu o direito, querida, entendeu? Porque outra coisa que a gente que é surdo precisa entender é que para uma pessoa que ouve, conversar com a gente enquanto eles sabem que a gente está ouvindo de aparelho, de implante, é muito diferente de conversar com a gente na base da leitura labial. Muita coisa se perde, a gente não entende tudo. E é esquisitíssimo falar com uma pessoa sabendo que essa pessoa não está te ouvindo enquanto você está falando, sendo que ela poderia estar te ouvindo se ela tivesse com os aparelhos dela. Então, como eu falei lá no início, a gente precisa validar os pontos de vista e os sentimentos dos dois lados envolvidos. Então, comunicação é emissor e receptor. São duas pessoas, é a via de mão dupla, e a gente tem que ajustar isso aí. Então vamos para a parte prática. Como é que faz para resolver essa treta? A comunicação verdadeira, ela tem a ver com presença, com estar ali totalmente disponível para a pessoa que quer conversar com você. E no nosso caso, isso envolve estar ouvindo as pessoas com as nossas próteses auditivas, quando nós podemos fazer uso delas. A questão do querer fazer uso ou não entra nessa esfera do egoísmo, do bom senso, de como que você se sentiria se você estivesse no lugar do ouvinte que quer conversar com você.
Mas aí eu acho que a gente tem que fazer acordos. Então, se por acaso você é uma pessoa que de fato chega em casa todos os dias destruído, porque teve que ficar ouvindo no trabalho, na escola, na faculdade, o dia todo e tá com a cabeça assim zunindo, acordos. Vamos conversar e vamos fazer acordos para que todos fiquem contentes. Esses dias eu tomei um choque de realidade do meu filho de 4 anos, porque era final de semana, ele foi me acordar no quarto, eu tava sem o meu implante, e ele começou a falar, e eu olhei pra ele e falei, amor, a mãe tá sem implante. Ele pegou o implante e falou pra mim, então coloca, tá aqui, eu quero falar com você, bota o implante. E eu fiquei, cara, isso se aplica a todas as idades, todo mundo, até uma criança de 4 anos, já sacou que se nós temos um modo de nos comunicar de uma maneira melhor, efetiva, mais fácil, mais clara, vamos fazer uso desse modo. Acho que a boa conversa resolve todos os conflitos e fala como que você se sente e não só na base da acusação, sabe? Ah, você é um egoísta, você é um chato, você não pensa em ninguém, só pensa em si. Beleza, tudo isso é verdade, mas na hora que você for falar para a pessoa, usa outros termos. Por exemplo, eu me sinto tão magoado, tão deixado para trás, tão esquecido, tão invisibilizado, quando você chega em casa, tira os aparelhos e não quer mais conversar comigo. Eu quero tanto conversar com você, eu quero tanto saber como foi o seu dia, eu quero tanto te contar sobre o meu dia, sabe? Eu acho que é só uma questão de abrir o coração, falar como se sente e resolver. A última dica, ouvintes, não se calem, falem como vocês se sentem para os seus familiares surdos, falem que vocês estão chateados, magoados, ofendidos e não se submetam aos caprichos da surdez, porque se vocês deixarem, a gente vai fazer isso pelo resto da vida e a gente só para de fazer quando a gente toma choques de realidade constantemente a respeito do nosso egoísmo, da nossa falta de noção de estar em casa com as pessoas que mais nos amam e não querer ouvi-las, não querer dialogar com elas. E vocês, pessoas surdas que estão vendo esse vídeo, cuidado com o egoísmo, a gente se arrepende muito depois. Hoje eu me arrependo muito de todas as conversas que eu não tive quando eu morava com a minha família e me arrependo muito de todas as vezes que eu fui uma cretina egoísta que podia ter ajudado, que tinha maneiras de ajudar, que podia colocar um aparelho ouvir e ajudar em casa e não fez isso.